Oi gente que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e esse vídeo é para compartilhar com vocês as melhores leituras de 2021. Gente, em 2021 eu li 114 livros e a grande maioria dos livros foram leituras excelentes. Maioria de 3 e 4 estrelas e teve 4 estrelas que me surpreenderam muito. Mas dentro dessas 114 leituras, 7 livros chamaram a minha atenção de modo que eu não só dei 5 estrelas, como eu favoritei pra vida. E embora exista um ranqueamento dentro desses 7 livros, eu vou compartilhar com vocês na ordem que eu os li durante o ano, tá ok? E o primeiro 5 estrelas favoritado do ano foi Depois que Tudo Acabou, da Jennifer Brown. Jennifer Brown é autora de A Lista do Ódio, Amor Amargo e Mil Palavras. Lista do Ódio e Amor Amargo foram livros que fizeram muito sucesso no Brasil, Mil Palavras nem tanto, mas esse livro em particular aqui teve zero divulgação, quase ninguém leu, muito difícil ouvir alguém falando sobre esse livro e na minha opinião é o melhor livro da autora. Esse livro ele traz uma adolescente chamada Jersey, ela mora com a sua mãe, sua irmãzinha e seu padrasto, num lugar dos Estados Unidos em que tem uma ocorrência de tornados e chuvas violentas muito forte. E a cidade toda já é educada a ouvir um alarme e ir para o abrigo. As casas, na sua grande maioria, têm esses abrigos, onde as pessoas podem esperar esses tornados e essas tempestades passarem. E um dia a Jersey chega da escola, está ali preparando um lanche, e ela ouve esse alarme. Assim como das outras vezes, ela vai para o abrigo, mas ela vai acreditando que, assim como das outras vezes, nada muito sério vai acontecer. Enquanto ela está ali no abrigo, ela está ouvindo os barulhos da chuva e quando ela sai desse abrigo horas depois, o bairro dela está devastado. A própria casa dela está inabitável. O tornado, a tempestade, acabou praticamente com a cidade. E então, nas horas seguintes, ela descobre que a mãe e a irmãzinha faleceram porque as duas estavam no centro da cidade, na escola de dança da irmãzinha. E quando o padrasto chega em casa, destruído, desolado, a decisão que ele tem nos dias seguintes é mandar a Jersey para a casa do pai biológico dela. Só que a Jersey nunca teve um relacionamento com esse pai, ela nunca interagiu com esse pai. Esse pai tem uma nova família e ela é mandada para lá. E aí ela vai refletir e vai passar por todas as fases do luto nesse ambiente hostil. Esse livro trata do luto de uma forma muito sensível, de uma forma muito intensa, e ele passa pelas fases do luto de forma quase didática. Você vai percebendo a Jersey enfrentando cada reação, cada dor e cada consequência dessas perdas. Um livro muito bem escrito, um livro muito bonito, um livro que ninguém fala, mas que merece muita atenção. 5 estrelas, favorito da vida, gente. Muito, muito bom. E o segundo favorito do ano foi A Claridade Está Lá Fora, da Marta Medeiros. Marta Medeiros já é minha autora favorita há muito tempo, só que eu sempre gostei muito mais das crônicas e dos poemas da Marta do que dos romances. Inclusive, os 2 romances que eu li dela antes deste livro aqui não me envolveram muito. Então, quando eu comecei a ler este livro aqui, eu estava com as minhas expectativas bem controladas, não estava esperando muito. E, gente, esse livro foi uma experiência surreal de leitura. Aqui nós temos a Lígia. A Lígia é uma mulher de meia idade. Ela tá enfrentando ali um diagnóstico muito negativo do marido. O marido tá com uma doença fatal, não tem cura e ela vai ter que passar por essa perda. E a Lígia é uma mulher muito diferenciada. Ela viveu na Europa, ela estudou em Sorbonne, na França, e ela se considera muito superior ao resto da população do mundo, em função da cultura que ela tem. Então, por ela ser uma mulher muito estudada, muito distinta, as músicas que ela ouve são melhores, os livros que ela lê são melhores, até as coisas que ela come, ela consegue identificar como sendo melhores do que as outras pessoas. E essa mulher, assim, dona de uma arrogância muito grande, ela não se dá bem com a filha Chantal.
Elas têm um relacionamento muito, muito problemático. Embora a Lígia goste muito e ame muito o neto, filho dessa filha, com a filha ela tem uma relação muito complexa. E conforme a narrativa vai avançando, a gente vai percebendo que existe um mistério em relação ao nascimento dessa filha. E a autora vai nos dando indícios e informações que a gente chega a acreditar e a entender o motivo desse relacionamento ser ruim. Mas, gente, quando esse segredo sobre esse nascimento é revelado, eu realmente não estava pronta para aquilo. É uma reviravolta muito bem construída, muito bem feita, que me deixou sem palavras. Um livro muito bem escrito, um livro que você não gosta da protagonista, mas é um livro tão bem escrito, uma história tão original, tão intensa, que é impossível não dar 5 estrelas. Muito, muito, muito bom. Meu terceiro melhor livro do ano eu li em e-book foi Abuso, da Ana Paula Araújo. Esse livro, ele é um soco no estômago, no rosto, na bunda, nas pernas, e quando você tá no chão, já espancado, ainda tem muita coisa para ler. O próprio nome diz, ele vai fazer uma autópsia do estupro. A autora, que é uma jornalista muito popular, muito conhecida no Brasil, em função de ser âncora do jornal matinal da Rede Globo, ela fez uma pesquisa durante 4 anos sobre o tema, entrevistando vítimas e estupradores. E aqui nesse livro a gente tem o estupro em diversos cenários, cometido por diversos tipos de pessoas, sobre muitos outros tipos de pessoas. Então, embora a grande maioria sejam mulheres e crianças, o estupro ele alcança qualquer vítima. E é um livro muito difícil de ler, é um livro muito violento. Eu fico imaginando a trajetória dessa jornalista para conseguir construir toda essa narrativa não ficcional. E embora seja um livro difícil, um livro que nos dá aversão, conforme você vai lendo os testemunhos e histórias, é um livro extremamente necessário, porque a gente vive uma realidade em que a vítima do estupro é quem sente vergonha, não o estuprador. Enfim, um livro muito bem escrito e, como eu disse, necessário. Minha quarta melhor leitura do ano foi um romancinho sem lógica para o amor. Não sei falar o nome da autora, Tracy Garvey Graves. Gente, esse livro aqui me surpreendeu muito também, porque aqui a gente tem uma protagonista que tem síndrome de Asperger. Ela tem uma dificuldade muito grande de socialização, ela é extremamente sistemática e ela cresceu durante toda a sua vida até chegar na universidade, ela foi educada em casa. Os pais foram seus professores. Existiram momentos em que os pais tentaram mandá-la para a escola, mas como ela acabava sofrendo bullying e tendo muitas dificuldades sociais, os pais decidiram mantê-la em casa. E chega o momento dela ir para a faculdade. Os pais estão com medo, mas estão apostando que ela pode ficar independente lá, que ela pode se dar bem. E ela vai para a faculdade e lá ela conhece o Jonathan, por quem ela se apaixona. Desde criança, essa personagem aqui, ela tem um amor muito grande por xadrez e é basicamente o xadrez que a aproxima do Jonathan. E esse livro ele se passa em 2 tempos. Em 1991, quando ela vai para a faculdade, ela conhece o Jonathan e eles têm um relacionamento muito bonito, muito romântico, muito saudável, mas alguma coisa aconteceu e eles se separam. E a narrativa ela continua 10 anos depois, em 2001, quando eles se reencontram e tentam se perdoar por algo que aconteceu no passado, que a gente só vai descobrir quase no final. E uma outra problemática muito séria acaba alcançando esses dois. Esse livro ele insere um acontecimento mundial que chocou o mundo, inclusive acho que dividiu um pouco a história no início dos anos 2000, e foi de um respeito e de uma relevância tão grande inserir isso na história que eu fiquei surpreendida. Além de termos aqui um casal muito diferente, mas um casal que se apoia, que se ama, e num dado momento essa personagem vai precisar ser independente, vai ter que andar com as próprias pernas. E a forma como isso acontece é muito natural, muito orgânica. Eu gostei demais desse livro, um dos livros mais românticos que eu já li, e ao mesmo tempo um livro muito real, que traz temas muito reais e
um acontecimento histórico muito interessante. E o quinto melhor livro do ano foi 1.000.000 de Pequenas Coisas, da Judy Picoult. Judy Picoult é uma das minhas autoras favoritas. Toda vez que eu começo a ler um livro dela, eu já começo a ler com uma expectativa muito alta. E foi assim que eu comecei a ler este livro. E esse livro conseguiu superar cada expectativa que eu havia criado. Aqui a gente tem a Ruth Jefferson. Ela é uma enfermeira obstétrica. Ela trabalha no berçário de um grande hospital em Massachusetts há mais de 20 anos, ela tem uma experiência muito grande, ela conhece muito bem do trabalho dela. Até que um dia, ela está lá no plantão dela e a chefe dela comunica que não é para ela chegar perto de um determinado bebê, que os pais deste bebê não querem que a Ruth cuide do seu bebê. E fica muito claro que ali nós temos um caso de racismo, porque Ruth é uma enfermeira negra, uma mulher negra, e esse casal, essa família é formada por supremacistas brancos. Mas, durante o plantão da Ruth, este bebê acaba falecendo. E essa família acredita que a culpada foi a Ruth. E o livro, então, vai se desenvolver sobre o inquérito, sobre o julgamento desta mulher. E aqui a gente vai pensar e refletir em todas as páginas sobre racismo. E esse livro é um livro extremamente didático para nos fazer pensar nisso. Principalmente eu, branca, que nunca, em momento algum da minha vida, sofri uma segregação em função da cor da minha pele, vou pensar sobre isso e vou tentar imaginar como seria estar no lugar dessa personagem e como seria estar no lugar das pessoas reais do dia a dia que são alcançadas por esse crime a todo momento. É um livro muito bem escrito, um livro muito emocionante, um livro que traz vários pontos de vista. As narrativas são muito amplas, muito abrangentes, e você consegue entender a motivação de cada pessoa. Inclusive, uma das vozes narrativas é do pai desse bebê, e você ouve os motivos dele, embora você não os aceite, embora não justifique nada do que ele faz. É interessante ter a voz dele para explicar a sua perspectiva. Enfim, um livro muito bem escrito, um livro muito forte e para os tempos de hoje, gente, muito, muito relevante. Super indico a leitura. E o sexto melhor livro do ano veio com mais uma autora favorita, Mary Kiss, com Grow Ups. Esse livro, eu estava sem esperança que fosse lançado no Brasil. Acabei comprando a minha edição em inglês. Eu estava completando a leitura quando abriu a pré-venda da edição em português aqui no Brasil. Enfim, esse livro, ele traz um tema muito sério, muito atual e muito pertinente. Ele vai tratar sobre distúrbios alimentares. Aqui nós temos uma personagem que ela se violenta para se manter magra, para se manter dentro de um padrão que não foi ela que estabeleceu. E ao redor desse tema, embora seja um tema muito difícil e existam momentos nesse livro muito tristes em função disso, esse livro é divertido, é um livro engraçado, é um livro que eu me peguei dando muitas gargalhadas, o que é extremamente característico da Mary Kiss, que ela sempre traz temas fortes, temas duros, mas com uma certa leveza. Eu acho que pra gente conseguir engolir aquela dificuldade de uma forma mais saudável, talvez. Muito bom, é um calhamaço, mais de 600 páginas, mas é um livro muito legal. E o último melhor livro do ano foi um livro que me surpreendeu muito, porque em momento algum eu achei que ele pudesse ser favorito 5 estrelas pra mim. Eu estou falando de Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds. Esse livro, ele é escrito em forma de poemas. Só que apesar dessa forma, ele é um livro com começo, meio e fim. É uma narrativa com personagens, com um enredo que tem o seu começo, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. E aqui nós temos um jovem que morre na calçada do prédio onde mora com um tiro, e o irmão dele decide no dia seguinte que vai vingar a morte desse irmão porque ele sabe quem o matou. Então ele vai atrás do seu assassino para matar. Só que no período em que ele está no andar que ele mora, que é o 6º andar, até o térreo, ele passa por uma experiência diferenciada.
E aí ele vai refletir se ele vai levar a sério essa vingança ou se ele vai agir diferente. Gente, que livro genial! Que livro original, que livro forte, fala sobre violência urbana, fala sobre segregação racial, fala sobre diferença de classes, mas fala disso através de versos. Muito, muito, muito legal. Enfim, esses foram os meus livros favoritos de 2021. E são livros que me marcaram, que eu vou estar sempre recomendando, elogiando, panfletando, indicando, porque realmente são livros que eu não vou esquecer tão cedo. Deixa aí nos comentários se você já leu algum deles e compartilha comigo quais foram as suas melhores leituras de 2021, ok? Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo e eu te espero no próximo vídeo.